Graça e paz, irmãos. Que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida. Nossa devocional, nosso tempo de refletir um pouquinho em Deus. Hoje eu quero falar sobre crise de fé. Às vezes eu volto essa temática porque é uma constante no nosso meio, em nossa sociedade. Às vezes a gente entra em crise. Com a igreja, com os irmãos, com aquilo que a gente acredita. Nos levando a ter um desejo profundo de fugir, de abandonar tudo, ou até mesmo abandonar tudo e fugir. A questão toda é que isso faz parte. Não fugir ou abandonar tudo, mas entrar em algumas crises. Crises existenciais, crises de fé. Porque às vezes você investiu tanto tempo da tua vida em determinado grupo, fazendo determinadas coisas, e de repente aquilo ali tudo parece que perde o sentido, por causa da atitude de alguém, por causa da falta de reconhecimento, ou deixaram de lado, simplesmente te abandonaram. Que te leva a questionar onde é que está Deus nessa questão toda. Ou uma falta de compreensão com uma fraqueza, ou um problema que tu está enfrentando. Dá para apontar um monte de coisa que nos leva a desencadear uma crise de fé. A vida que está levando agora. Por que você está enfrentando? Está enfrentando. Alguns são doenças, alguns são o relacionamento, por exemplo, um divórcio, ou uma traição, tanto de um casamento como numa empresa. Isso tudo nos abala profundamente. Principalmente a traição, né? Deixa fora do comum. Porque a gente ouve apenas a palavra traição para relacionamento, casamento. Não, mas às vezes um amigo pode ser uma pessoa que trai. Um líder que você contava com ele, de repente te deixou de lado. Esses sentimentos, eles invadem a nossa vida de tal forma que o desejo é de fugir, ou de reagir, sei lá. Agora, a questão toda é que a gente entra em crise na nossa existência, na nossa fé. E como encarar essas crises de fé? Mas a palavra de Deus nos dá uma orientação de quando chegar esse tempo de crise, esses momentos difíceis, esse momento que talvez eu não consiga expressar completamente aqui. O que a gente deve fazer nesse tempo, nesse momento? E para entender isso é melhor ir na palavra de Deus. Abra lá sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Vamos lá, Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Eu não sei quem que escreveu a carta de Hebreus, alguns dizem que é Paulo, outros que... Mas o fato é que muitos não sabem quem é o autor. Mas essa carta foi escrita em uma comunidade que estava passando grandes lutas e muitos estavam abandonando a fé. E alguns estavam abandonando a fé porque a perseguição era grande e a conversão parece que não valeu nada. Depois se tornou cristão, parece que piorou. E outros eram em crises com respeito às suas crenças. Alguns voltavam ao judaísmo, a antigas práticas, por causa da atitude de algumas pessoas. E o autor escreve o seguinte: quando chegar esse tempo de fé, de crise, o que é que a gente deve fazer? Olha só o que diz o versículo 14. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança. Cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. E ali receberemos misericórdia, encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. O que ele orienta aqui, irmãos, é a gente correr para o trono de Deus, porque Deus vai nos compreender. Essa é a questão. Vou repetir esse último versículo aqui. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, e ali receberemos misericórdia, encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O que a gente pode aprender aqui? Que quando vêm as crises, a gente tem um lugar para correr.
A gente corre para a presença de Deus, para o trono de Deus. Mas a gente não pode correr com dúvida, mas com confiança. Tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. Tenha confiança que Deus sabe o que tu está enfrentando, porque Ele foi ser humano como nós, teve os sentimentos que nós tivemos, passou lutas que nós enfrentamos, até maiores, muito maiores do que a nossa. O que o autor está dizendo é o seguinte: Ele vai te entender, Ele vai compreender a tua luta, Ele vai entender o que você está passando. Então corra para Deus e apresente a Deus as tuas angústias, e você vai receber graça e misericórdia, vai receber o apoio, o amor, a compreensão, a intervenção de Deus sobre a tua vida. Agora, não abandone, apenas corra na direção certa. Por mais que as pessoas não te compreendam, não entendam as coisas, deves correr para a direção certa. Se você está passando um tempo difícil, meu irmão, uma luta pessoal, corra para Deus, na boa, corra para Deus, corra para o trono de Deus. E ali, abra teu coração, abra a tua vida, mude a tua vida e viva os planos de Deus para você, porque você não está sozinho nessa caminhada. E Jesus sabe das nossas fraquezas, essa é a questão. Ele sabe da nossa limitação. E eu vou mais longe, não tem como a gente decepcionar Deus, porque na categoria de onipresente e onipotente, Ele já sabe de todas as coisas. Então o que é que a gente pode fazer? É correr para Ele. Ele tem a ciência de tudo. E abra teu coração. Faça isso hoje. Faça isso agora. Vá em direção a algum lugar e ore. Fale com Deus. E você vai ver algo acontecer sobre a tua vida. Você vai ver a ação do Espírito Santo te dando direção. Não estou falando aqui que vai ser resolvido todos os teus problemas, mas você vai encontrar a paz que excede todo entendimento. Vai, irmão. Confia no Senhor. Busque Ele, que você vai ver a sua vida sendo transformada. Agora, não abandone. E não adianta ficar mudando de igreja. Muita gente fica numa igreja, está em crise, vai para outra. Quanto tempo tu fica em cada igreja? 4, 5 anos? Para pensar o que é que está acontecendo. O mundo todo conspira contra você? Não, está na hora de você assumir uma posição em Cristo. Corra para o trono divino. E ali você vai encontrar graça. Ali você vai encontrar ajuda. Ali Deus vai transformar a tua vida. Procure a ajuda do Senhor. Mesmo. Procure o apoio do Senhor. Deus quer nos transformar. Deus quer nos fazer novas criaturas. Agora não adianta ficar se lamentando, reclamando, chorando, sofrendo. A gente tem que reagir. Procure a Deus. Busque a Deus. E se você é aquele tipo de pessoa que tem orado sozinho, tem vivido sozinho, não é por aí também. Está na hora de procurar uma igreja também. Confessar os vossos pecados uns aos outros para ser curado. Procure alguém. Um ser humano também. Tem hora que você precisa do tratamento espiritual e Deus usa, o remédio são pessoas. Então, não fique aí apenas sofrendo. Reaja. Tome uma atitude, tenha uma atitude. Procure uma igreja. Nesse final de semana, quem sabe? Gostaria que fosse na nossa, claro que eu queria. Mas de repente, pode ser outra. Mas não fique aí sofrendo. Busque a ajuda do Senhor. Ele vai usar pessoas para falar ao teu coração. Amém? Fique na paz. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Irmãos, eu gosto sempre de lembrar, usar esse espaço final para comunicar algumas coisas. Hoje eu queria falar do que mantém esse programa no ar. O que mantém são ofertas voluntárias de alguns irmãos que têm nos ajudado a manter esse programa funcionando, que tem um custo, né? E as orações, principalmente as orações.
E eu queria falar para os irmãos que estão me ouvindo agora, que eu comecei já estou fazendo nesse mês, eu pinto telas, né? Pinto quadros. Se você quer conhecer, entra no nosso site Reflexões para a Vida, e ao lado você vai ver um atalho que você vai entrar no blog onde tem as obras que eu tenho feito. Mas outro trabalho que eu tenho feito aqui é fazer brinquedos artesanais, brinquedo para criança, carrinhos, tipo carrinho para meninos, e também a gente faz jogo de cozinha infantil, sei lá, cadeira, mesinhas e alguns móveis pequenos que eu tenho feito, assim, móveis rústicos, tudo de madeira, né? Alguma coisa de MDF e tal. É bem simples, mas é interessante levar as crianças a voltar a brincar ao ar livre, a brincar novamente, sair um pouco da internet, sair um pouco desse mundo virtual e começar a brincar. Eu tenho feito para minha filha aqui, vamos brincar assim, ela é minha modelo, é a pessoa que está aspirando a fazer esses brinquedos, né? Então, irmão, se você quer adquirir um brinquedo, se você quer presentear, Dia das Crianças está chegando aí, ajude o projeto Reflexões para a Vida, e com isso você está ajudando projetos missionários e também adquirindo algo realmente interessante. Para conhecer melhor, entre no nosso site e ali você vai saber um pouco mais a respeito e conhecer alguns produtos que têm sido feitos. E se inscreva lá no canal, né, que é um blog, e você vai estar sempre sendo atualizado das coisas que estão sendo construídas, sendo feitas. Algumas coisas são encomendadas, então sempre tem uma novidade, tá? Então eu agradeço, né? Eu uso esse espaço também para divulgar esse projeto que nos ajuda a levar a palavra de Deus. E os nossos projetos sociais, Rolando a Bola, né? Cobre Meus Pezinhos, que está funcionando muito bem, que são senhoras que fazem roupa para crianças recém-nascidas, tá? E o nosso brechó, que tem servido para abençoar a vida de outras pessoas. E lembrando dos projetos missionários, igrejas, como em Angelina, a Igreja Nova. Se você mora em Angelina, venha conhecer a Igreja Batista, que o culto acontece ali todo domingo pela manhã, tá? Tem uma missionária que mora lá naquela casa. E também no Frei Damião, a Igreja Batista ali dentro, tá? O pastor Cláudio também está cuidando ali. Irmãos, o fato é que a gente precisa estar trabalhando junto, para que Deus seja honrado e que vidas sejam transformadas. E se você quer ser um voluntário, nos ajudar em oração, entre em contato, faça parte desse grupo de intercessores, amém? Que Deus abençoe, fique na paz, e a gente está junto aí, lutando pelo Evangelho. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela vida do meu irmão que está me ouvindo agora, Senhor. Que ele possa parar um pouco e falar contigo, Senhor. Peço por essas vidas, por todos que têm me ouvido até aqui, Pai. Sei que 15 minutos da vida de uma pessoa às vezes pode ser muito, mas para a eternidade não é nada. Transforma a minha vida, Pai, me ajuda, Pai. Ajuda aquele que está me ouvindo hoje, Senhor, aquele que está passando um tempo difícil, de sofrimento, de luta, Senhor. Renova, Senhor. E Deus, eu peço para que a gente tenha uma fome maior da Tua Palavra, sede do Senhor, Pai. Que possamos crescer mais no conhecimento e na graça do Senhor. Deus, tire toda a força do mal, Pai, que tenta nos atrapalhar a crescer espiritualmente. Obrigado, Pai, por esse programa, obrigado pelo apoio de muitos irmãos que têm mantido esse programa no ar. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.